Estamos nos últimos dias, os dias antes da volta de Jesus para levar os verdadeiros cristãos para o céu com ele. Se há algum momento para estar em alerta, esse momento é agora. Tudo que Jesus e a Bíblia dizem que aconteceria antes que ele volte está sendo cumprido bem diante de nossos olhos. Não há dúvida de que a palavra de Deus e suas profecias sempre estiveram certas. Somente aqueles cujos olhos foram abertos pela luz da verdade poderão ver. Todas as outras informações desta mensagem só podem ser compreendidas e úteis para a pessoa que está em Cristo e não para uma pessoa sem Ele. Se você ainda não entrou em um relacionamento com Jesus, não há melhor momento para fazer isso do que agora. Você nem precisa terminar de ouvir essa mensagem. Faça isso aí, onde você está agora. Pause essa mensagem e convide Jesus a entrar em sua vida para se tornar o seu Senhor e Salvador. Ele não está pedindo pessoas perfeitas que resolvem suas vidas antes de serem salvas. Ele já disse que todo aquele que crer em sua obra de redenção para a humanidade e clamar a Ele, será salvo. É o que está escrito em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. É muito simples. Eu encorajo você a fazer isso imediatamente e, em seguida, continue ouvindo esta mensagem urgente sobre os sinais que todo verdadeiro cristão deve procurar antes da volta de Jesus. Veja, a vinda de Jesus Cristo de volta à Terra como Rei para arrebatar seu povo santo é uma mensagem de terror para qualquer um que ainda não entregou sua vida a Ele com fé. No entanto, para os que são cristãos verdadeiros e estão genuinamente caminhando na graça e na misericórdia de Deus, esta é uma mensagem de esperança e boas novas. Todos os dias, quando você liga a TV ou a tela do computador, as notícias ruins continuam confirmando cada palavra de Deus sobre a vinda de Jesus. E Jesus já nos disse isso em Mateus capítulo 24, versículo 33. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Portanto, quando você ouve os apóstolos em suas cartas à igreja, nos alertando para estarmos sempre alertas e vigilantes, para que não sejamos pegos desprevenidos por aquele grande dia do Senhor, eles estavam nos lembrando do que Jesus já disse. Esses sinais precederão e serão a prova de que Ele está prestes a aparecer e levar sua igreja com Ele. Você deve ter cuidado para não ficar para trás por estar despreparado por estilos de vida irresponsáveis ou pelo engano deste mundo para fazer você andar fora da fé que professa. Tendo dito isso, quais são os sinais que todo verdadeiro cristão deve procurar antes da vinda de Cristo? Aqui estão alguns deles. Pessoas virão falsamente em nome de Jesus. É errado sair e pregar como um servo de Deus e mensageiro de Jesus? Não, não é. No entanto, Jesus nos alertou que nos dias anteriores à sua vinda, haveria uma onda enorme de pessoas que falsamente afirmam ser de Deus, mas na verdade são lobos em pele de cordeiro. Veja o que diz Mateus capítulo 24, versículos 4 e 5. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. A principal tarefa dessas pessoas é enganar e desviar o povo de Deus. Portanto, é importante que você leve a sério as palavras de Jesus. Fique atento a isso e certifique-se de não ser enganado. Desde os dias dos apóstolos na igreja primitiva, já vimos esses falsos mestres surgindo. Essas são pessoas que colocam seus próprios interesses acima de Deus. Elas não se importam com sua alma e não ensinam a verdade. Elas mentem ou ensinam meias-verdades que são revestidas de hipocrisia e corrompem as almas de seus ouvintes. Elas lideram com exemplos ruins e vergonhosos e tentam justificar isso utilizando versículos da Bíblia fora de contexto. Essas pessoas redefinem o que é santidade e pureza, tolerando o que Deus proíbe e desencorajando o povo a fazer o que Deus instrui. Jesus disse que quando você as vir surgindo em grande número, saiba que sua volta está cada vez mais próxima. Guerras e rumores de guerras aparecerão.
Este é um grande sinal. Vivemos em uma época de constante medo da guerra. Muitas nações implodiram devido a guerras civis. Muitas outras estão vivendo no limite porque ninguém pode dizer o que instigaria outro país a iniciar uma guerra. Mais e mais nações estão se unindo para formar alianças contra outros grupos de nações com suas próprias alianças. E é quase como pensar onde isso tudo vai parar. Bem, eu vou te dizer. Jesus nos disse que esse tempo um dia chegaria. Veja o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 24, versículos 6 e 7. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Este é um sinal da vinda de Jesus. Pode parecer apenas mais uma era de guerras, mas não é. Além de apenas uma era, o verdadeiro cristão deve vê-la como um lembrete de que Jesus está voltando. Então, ao invés de se juntar àqueles que estão apenas falando sobre as últimas notícias e alianças políticas, reclamando do governo e julgando qual nação venceria ou tomaria o poder mundial, você deve estar preparado em seu coração para o dia em que o Senhor Jesus será reconhecido publicamente, até pelos que não creem, como o verdadeiro Rei dos Reis. Escassez de alimentos, terremotos e outros desastres naturais ocorrerão. Vemos este sinal hoje mais do que nunca na história. Isso se tornou uma norma, tanto que alguns meios de comunicação e imprensa nacionais e internacionais não mais tratam isso como notícia. Terremotos, tragédias e crises econômicas e alimentares, especialmente para aqueles afetados por desastres naturais, são sinais que Jesus afirmou que precederiam a sua volta. Está em Mateus, capítulo 24, versículos 7 e 8. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Pode não ser o fim do mundo ainda, mas é um marcador de que estamos nos aproximando do grande dia do Senhor e, portanto, devemos nos preparar. Outro sinal a ser observado antes da vinda de Cristo é a intensa perseguição ao povo de Deus. Embora a perseguição à fé cristã sempre tenha sido uma ocorrência regular na história, antes da vinda de Jesus haverá um aumento na intensidade da perseguição aos cristãos como nunca antes. Na verdade, governos, sociedades e quase todos ao redor dos que creem se voltarão contra nós antes que Jesus volte. Isso está em Mateus, capítulo 24, versículo 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Já estamos vendo isso em alguns países, regiões e em comunidades sociais e políticas. Não se engane quando tentarem fazer leis para isso. A verdade é que isso é um ataque direto aos santos de Deus, um sinal que nosso Senhor disse que precederia sua vinda. Muitos cairão da fé e até mesmo alguns cristãos se voltarão uns contra os outros. Isso já está acontecendo ao nosso redor. Cristãos estão divididos sobre o que acreditar e como viver. Muitos confundiram sua fé com os elementos deste mundo e esqueceram quem costumavam ser e o que professavam. Você pode olhar para alguns deles e perceber que já deixaram sua fé para trás e seguiram o caminho do mundo. Jesus já nos disse que quando os problemas ou distrações deste mundo afastassem muitos da fé, isso seria um sinal de que o final dos dias se aproxima. Isso é descrito em Mateus capítulo 24, versículo 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Este não é o momento de brigar, querido filho de Deus, mas de guerrear contra o reino das trevas, tentando roubar seu irmão ou irmã da fé. Haverá aumento da maldade e do egoísmo no mundo. O tipo de atrocidades e violações da palavra de Deus que vemos hoje como nunca antes são sinais que Jesus disse que precederiam sua vinda. Os verdadeiros cristãos devem estar atentos a eles. Irmãos e irmãs traindo uns aos outros, pessoas se voltando contra si mesmas por algum ganho, pessoas machucando outras pessoas inocentes apenas para se sentirem bem, e todo tipo de coisa já está acontecendo. Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 12, que este é um sinal a ser observado.
e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O último sinal são as boas novas e a esperança de todo cristão que antes da vinda de Jesus, o evangelho será pregado em todo o mundo e a igreja começará a ter mais avivamentos do que retiros. Vemos isso em Mateus capítulo 24, versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Esta é uma boa notícia porque Deus está se movendo poderosamente através de seus filhos e filhas em vários lugares do mundo e alcançando as almas perdidas e quebrantadas para Cristo. Cada vez que você e eu compartilhamos o Evangelho nas redes sociais, nas ruas, nas aldeias e por todos os meios necessários, nós mesmos estamos agindo como sinais, acelerando a vinda de nosso Senhor. Jesus disse que quando este Evangelho for pregado por toda a terra, o fim chegará. A boa notícia sobre isso é que no final de tudo, Deus ainda vence. Não há como o reino das trevas vencer nesta missão. Sim, haverá momentos difíceis. Sim, haverá vítimas. E sim, parece que o diabo está vencendo, mas a verdade é que no final, Jesus diz que não devemos desanimar, porque ele já conquistou a vitória. O diabo no inferno não pode impedir a volta do Senhor, e nenhum demônio ou espírito maligno pode impedir a vitória de Deus. Daí vêm as palavras de Jesus em João, capítulo 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O propósito de ficar atento a esses sinais não é se assustar ou entrar em pânico, mas ter a paz de que um dia em breve seu Senhor e Mestre aparecerá e trará paz eterna para todos os que o invocarem de maneira sincera e fiel. Que a sua alegria seja multiplicada, meu amigo e minha amiga. Você está do lado vencedor. Sua esperança é certa em Jesus. Portanto, fique firme e peça a Deus que te dê graça pelo Espírito Santo para continuar na fé até o fim. E que esse dia abençoado nos encontre esperando o Senhor e entrando em seu descanso quando Ele aparecer. Você viu a maioria das notícias recentemente? Você percebe o aumento acentuado dos males em nosso mundo hoje? O diabo está caçando ferozmente por mais pessoas que trariam destruição. Alguns indivíduos aceitaram que suas vidas estão condenadas e chegam a trazer dor e miséria para a vida de outras pessoas. Os corações dos homens estão ficando mais frios como gelo e duros como aço. O mal e a imoralidade tornaram-se status quo da sociedade em que vivemos hoje. Você já percebeu tudo isso? Nem mesmo a igreja é poupada em tudo isso. Pense no aumento elevado de falsas doutrinas sendo espalhadas, cujo único objetivo tem sido desviar o rebanho de Deus. Infelizmente, muitas pessoas ficam felizes acreditando e seguindo, pois é a esperança de suas vidas. A Bíblia nos revela isso em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, dizendo: Não repreendas asperamente o ancião, mas admoesta-o como a pai, aos moços como a irmãos. A Bíblia aqui nos diz que um dos sinais mais proeminentes dos últimos dias é que muitas pessoas que afirmam crer no Senhor Jesus perseguirão mentiras que soam desconfortáveis e agradáveis aos seus ouvidos. Diz que abandonarão a fé, a razão porque são egoístas e seus corações nunca estiveram na fé. De acordo com 1 João capítulo 2, versículo 19, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Essas mentiras são doutrinas que foram erroneamente distorcidas para servir à impiedade e fortalecer o estilo de vida imoral dos mestres e daqueles que não estão enraizados na fé. Uma dessas falsas mensagens populares comuns nestes últimos dias, que também foi vista nos dias dos apóstolos, foi a doutrina do materialismo. A ênfase da doutrina enfatiza que ganho é piedade. Eles acreditam que a piedade é o caminho para a prosperidade material e que uma vez que uma pessoa sirva a Deus fielmente, ela será abençoada materialmente. Eles giram textos bíblicos enfatizando como ser piedoso para trazer riqueza para uma pessoa. Eles perdem o objetivo principal e o significado de Cristo vindo para morrer por todos os homens.
E essa razão é para que possamos receber a vida e a justiça de Deus. Isso agora significa que Deus não pode abençoar um homem? Certamente não. Deus sempre é capaz de prover para seus filhos em seus momentos de necessidade quando eles o invocam. A Bíblia mostra a extensão de seu cuidado por nós quando diz: Deus sabe o número de fios de cabelo da nossa cabeça. E quando também eu diz: eu te amei com amor eterno. Podemos dizer que Cristo morreu para nos tornar ricos. Isso é muito correto. No entanto, Cristo não morreu simplesmente para nossa prosperidade material, mas para nos enriquecer espiritualmente e em Deus, dando-nos sua vida divina, a vida eterna. Essa vida é o que nos livra da morte e da destruição, e essa paz é o que nos liberta da culpa e da condenação. Querido Santo de Deus, você vê isso? A única maneira de um homem ser justo é por meio de Cristo Jesus. Em seu sacrifício, Cristo dá a todos os que creem nele a justiça que Deus aprova. A Bíblia também solidifica isso ao nos dizer em Romanos capítulo 3, versículo 22. Assim isso lhe foi também imputado como justiça. Amados, qualquer homem que afirma ser justo fora da ajuda de Deus é alguém de quem devemos nos afastar. Eles são pessoas hipócritas, orgulhosas e vaidosas. A Bíblia nos diz que tais pessoas colheriam os frutos de seu orgulho e arrogância. Você deve ter visto esse tipo de pessoa inúmeras vezes nesses últimos dias. Para não mencionar todos, há também aqueles que transformaram a graça de Deus em lascívia e rejeitam o Senhor nosso Salvador. O apóstolo Judas os chama de pessoas sem Deus. Essas pessoas más e ímpias usam a graça de Deus como desculpa para cometer atos imorais. Você sabia que alguns chegam a zombar das profecias do profeta, dizendo que o mundo não vai acabar, e zombam do fato de que as palavras da Bíblia sobre o fim do mundo não foram cumpridas? Pedro, nos advertindo sobre eles, escreveu em sua carta em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4, nos diz que: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Queridos santos, em meio a tudo isso, somos encorajados a não ignorar os sinais e a nos precaver contra as ciladas do diabo nestes últimos dias. Existe apenas uma explicação para todos esses acontecimentos e estes são os sinais dos últimos dias sobre os quais fomos advertidos na Bíblia, como tentei mostrar até agora. Veja como Paulo coloca isso em detalhes para seu jovem ministro Timóteo. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 6. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nascidas carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Os versículos acima fortalecem claramente a mensagem que você tem ouvido. Então, talvez você esteja se perguntando como identificar alguns dos sinais. Além do fato de que quase todas as profecias antigas estão sendo cumpridas todos os dias, nações estão se levantando contra nações, as economias e potências mundiais estão desmoronando, doenças e mortes, crimes e destruições estão em alta, as perseguições aos santos estão aumentando. O pecado está se tornando uma norma como era nos dias de Noé. Não há mais temor nem reverência por Deus e pelas coisas associadas a Ele. Coisas abomináveis se tornaram norma. As coisas sobre as quais Deus nos alertou tornaram-se estilos de vida regulamentados hoje. Você será literalmente cancelado por falar contra qualquer um deles. A liberdade de expressão ou mesmo de adoração de Cristo está sendo tirada. O amor do coração dos homens por Deus e pelos outros esfriou. Nestes últimos dias, Deus nos adverte para termos cuidado, porque o mal que o diabo está incitando no coração dos homens está chegando ao seu clímax.
Portanto, para permanecermos seguros e preservados até sua vinda, devemos fazer alguma coisa para nos mantermos firmes e ardentes na fé de nosso Senhor, para que não sejamos pegos desprevenidos quando o Senhor voltar. Advertências que os santos de Deus devem cumprir para permanecerem seguros, firmes e fiéis nos últimos dias. Devemos estudar e meditar consistentemente na palavra de Deus. Querido amado de Deus, você observou que os últimos dias vêm com um teste de quanto da palavra de Deus um filho de Deus entende? O reinado de falsas doutrinas e mestres não teria efeito sobre um crente que está completamente enraizado e fundamentado nas doutrinas de Cristo. Ele está completamente equipado e é capaz de se manter firme contra doutrinas erradas e falsos mestres. Preciso que você saiba que quanto mais da palavra de Deus você conhece e comprometer seu coração, mais firme e comprometido você será com a fé de nosso Senhor Jesus. Outra coisa que devemos fazer para permanecermos firmes é nos dedicarmos às orações. A Bíblia nos conta o segredo para nos edificarmos sobre o fundamento de nossa santíssima fé, assim como um construtor constrói uma casa colocando um bloco sobre outro. Judas capítulo 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Um crente que gosta de orar regularmente tem sua fé fortemente edificada pela ajuda do Espírito de Deus. Jesus, na noite anterior à sua morte, disse aos seus discípulos orar para que não caiam em tentação. Jesus estava tentando ensiná-los, e a nós também, que aqueles que estão em oração acham mais fácil resistir à tentação. Irmãos, o nível de atração do pecado nestes últimos dias só pode ser superado por um homem dedicado à oração. Na epístola de Paulo, vemos Epáfras nos mostrando como a oração pode ser usada para fazer toda uma igreja permanecer perfeita na vontade de Deus. A conclusão do assunto é que, sem orações incessantes, talvez não consigamos realmente prevalecer nestes últimos dias. Então Deus está falando ao seu coração hoje. Ore e seja muito intencional sobre isso, porque sua sobrevivência nestes últimos dias dependerá disso. Nestes últimos dias, somos advertidos seriamente pela palavra a fugir de todas as formas de injustiça e desistir de nos associarmos com pessoas injustas. A Bíblia ensina que as más companhias corrompem os bons costumes. A associação com pessoas ímpias e injustas nunca nos ajudará a edificar nossa fé em Deus. Em vez disso, ela o destrói e nos faz lutar para viver o tipo de vida que agrada a Deus. Nestes últimos dias, a Bíblia nos adverte para não sermos encontrados entre os que praticam a iniquidade ou nos sentarmos no acampamento dos ímpios, mas devemos procurar estar na reunião dos crentes. Para que você não se deixe levar pelos enganos e ciladas destes últimos dias, é importante que você tenha certeza de que aqueles que mantêm ao seu redor estão ajudando você a melhorar o estado de nossa vida, especialmente com o céu em vista. Não esteja entre aqueles santos que perderam o equilíbrio e se afastaram de Cristo por causa da companhia errada que mantiveram. E amados, por causa de quão maus e difíceis serão os últimos dias, Deus nos fala em sua palavra para não desmaiar ou desanimar, mas apegar-se à graça que Ele nos dá, a qual é capaz de nos impedir de cair. Ele sempre está ao nosso lado e conosco até o fim. Portanto, temos a certeza de que nunca estaremos sozinhos, pois o temos. Oro para que nestes últimos dias Deus lhe conceda a graça de permanecer mais fiel e perfeito em sua vontade até o fim. Amém. Este é um grande aviso de Deus para as pessoas nestes últimos dias. À medida que nos aproximamos do dia em que Cristo retornará à terra para levar os santos para estar com Ele no céu, seguido pelo próprio fim do mundo, o mundo passará por muitas coisas. O diabo sabe que seu tempo é curto, então ele vai tentar tudo o que tem em seu arsenal para tentar e influenciar o povo de Deus. Neste vídeo, compartilharei algumas dessas coisas com você para te encorajar a se manter firme. No dia da ascensão de Jesus, anjos apareceram e disseram aos discípulos que tudo o que Jesus disse era verdade e que, assim como ele prometeu, um dia ele voltaria.
É o que diz Atos, capítulo 1, versículos 10 e 11. Eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia, quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus, que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. E o próprio Senhor Jesus disse em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12: Escutem, diz Jesus, eu venho logo. Vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Muitas pessoas ainda não acreditam que Jesus voltará. Alguns até deixaram a fé porque o diabo conseguiu convencê-los de que não há céu nem inferno e que Cristo não vem. Este não é o momento de abrir mão da fé, mas o momento de se manter firme e ainda mais forte para que o inimigo não roube sua fé. Aqui estão algumas das coisas que você notará antes da volta de Cristo. O pecado e as abominações ocuparão o centro das atenções. Não é mais novidade como certas coisas consideradas abominações na Bíblia tornaram-se normais hoje. Coisas que costumavam ser desaprovadas anos atrás e coisas contra as quais a Bíblia advertiu agora se tornaram normais. A mídia promove o pecado. As indústrias da música e do cinema, a moda, as TVs e até mesmo as escolas agora fazem o mesmo. Tudo está confirmando o que a Bíblia já diz. Se você olhar ao seu redor, pode parecer que estamos vivendo nos dias de Noé novamente. Aqueles que defendem a normalidade e a obediência à Bíblia são chamados de loucos, atrasados, preconceituosos e até condenados. Mas Jesus já nos alertou em Mateus capítulo 24, versículos 37 ao 39. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. O mundo chegou a um lugar onde a normalidade é ofensiva. Estar bem com Deus se tornou um crime, e defender a ordem de Deus pode te colocar sob ataque de muitos. O pecado agora está sendo recompensado e celebrado em todo o mundo. É a escuridão que o profeta Isaías profetizou que cobriria a terra. Porém, no meio da escuridão, você e eu, como santos, devemos continuar brilhando como as luzes que somos em Cristo. O eu será exaltado. Este é um dos pontos centrais do engano moderno sobre o qual a Bíblia nos alertou. O nível de egoísmo e egocentrismo no mundo de hoje nunca foi visto na história. É a principal raiz do pecado e das atrocidades no mundo como o conhecemos. Onde Jesus e a Bíblia dizem que devemos amar os outros, o eu diz que até que você esteja satisfeito em amar a si mesmo, você não deve amar os outros. Quando a Bíblia diz que devemos ser os guardiões de nossos irmãos, o ego procura receber e ficar satisfeito somente quando consegue o seu próprio guardião. A Bíblia diz que um dos sinais que precederão a vinda de Cristo é que o eu, o amor a si mesmo e o egoísmo em todas as suas formas ocuparão o centro das atenções. Quando você olhar para a palavra de Deus, verá Jesus dizer que o amor é o cumprimento da lei. Isso significa que quando anda no egoísmo, você cometerá todas as atrocidades da vida. Mas quando anda no amor, você pode se colocar no lugar dos outros, colocar Cristo em primeiro lugar e colocar os outros antes de si mesmo. Isso não significa que você tem que jogar sua vida fora. Não. Significa simplesmente que você se humilha sob a poderosa mão de Deus para ser seu instrumento para levar a luz aos outros. Significa simplesmente que você encontra sua integridade em Cristo e está disposto a viver por algo mais do que você mesmo. Filipenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, diz assim: Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros.
Não caia na tentação do egoísmo, querido cristão. O amor ainda é o caminho de Cristo. Continue firme nele. O amor de muitos cristãos se tornará frio e tímido. Jesus disse com razão que porque o pecado se tornará normal e reinará em todo o mundo, o amor de muitas pessoas esfriará. É como está escrito em Mateus capítulo 24, versículos 12 ao 14. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Uma das últimas armadilhas do diabo nos últimos dias antes da vinda de Cristo é a influência do pecado no amor e no fervor dos cristãos. Hoje, muitos cristãos estão aceitando e se acomodando com o caminho do mundo porque não querem ser atacados ou ser rotulados como estranhos. Mas a verdade não pode ser ridicularizada. Você deve tomar sua posição, meu amigo e minha amiga. Você não pode servir ao diabo e servir a Deus ao mesmo tempo. Chame o que Deus chama de pecado exatamente como Ele chama, e chame o que Ele chama de bom da mesma forma. Além disso, outra razão para a frieza dos cristãos é que muitos deles se alimentam dos elementos deste mundo. Eles absorvem as ideologias do mundo e tentam misturá-las com as Escrituras. Portanto, cristãos fortes não estão sendo criados para defender a bondade e a sobriedade. A oração não é mais encorajada e os cristãos são incapazes de declarar corajosamente o Evangelho de Jesus. Não caia nessa armadilha, meu amigo e minha amiga. Peça que o Senhor te fortaleça e libere o fogo do Espírito Santo sobre você. Peça que no meio da escuridão você seja a luz que brilha. Onde outros estão escondendo o seu fogo, sejamos ousados para queimar, não importa o custo. As ofensas serão abundantes. Este é um segmento do ponto anterior. Enquanto os cristãos continuarem cedendo ao mundo, eles continuarão esfriando, e quando esfriarem, eles se abrirão para as ofensas. As ofensas não são apenas produtos de problemas, mas também da decadência. Quando as pessoas se acostumarem, ou quiserem se acostumar com o erro, elas começarão a se ofender com aqueles que dizem a verdade. Um sinal da decadência na sociedade de hoje é a taxa em que qualquer coisa pode parecer ofensiva. Jesus disse que as ofensas virão, mas bem-aventurados serão aqueles que não se escandalizarem nele. O mundo nunca vai gostar ou nos querer, mas sabemos que eles precisam de nós. E enquanto estivermos no mundo, devemos continuar a ser a luz. Muitos, incluindo os cristãos, se voltarão contra você. Você não deve ceder às queixas ou ofensas. Você deve continuar andando em amor e perdão por causa de Cristo e seu amor. Os falsos mestres se multiplicarão. Mais uma coisa que ocupará o centro das atenções nestes últimos dias é a multiplicação de falsos pregadores. Jesus disse que isso aconteceria. Alguns dirão que o Salvador já está aqui, enquanto alguns dirão que sabem quando o Salvador deve vir. Outros dirão que nem Salvador há. Alguns pregarão uma falsa mensagem da graça, que permite que as pessoas pequem para o contentamento de seus corações, sem consideração por Deus. Outros pregarão uma falsa mensagem de obras, que invalida a graça de Deus. A Bíblia nos diz que os falsos profetas se multiplicarão nos últimos dias como um sinal de que Jesus está voltando. Não caia na armadilha de nada que não esteja alinhado com a palavra de Deus. Fique com a palavra de Deus e viva por ela você mesmo. Não deixe ninguém te intimidar ou te influenciar a aceitar o que não está de acordo com essa palavra. Além disso, confie no Senhor para te proteger da armadilha do orgulho, sentindo que já viu de tudo e não precisa aprender mais nada. Essa armadilha é uma das maneiras de andar no erro. Somos todos alunos do Espírito Santo e continuaremos aprendendo a seus pés até que Jesus venha. O mundo não tem consideração nem temor pelo julgamento vindouro, mas não devemos ser ignorantes. Jesus veio para morrer para que todos os que creem e o aceitam possam escapar do julgamento eterno que aguarda todos os que morrem sem redenção. Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 9 ao 11. É por isso que também nos esforçamos,
quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não paremos de espalhar a mensagem de Jesus em todas as oportunidades possíveis e com todos os recursos à nossa disposição. O inferno não é um lugar para ninguém passar a eternidade. Se você ainda não entregou seu coração a Jesus, a hora é agora. Não espere mais um segundo. Chame por Ele agora e peça que Ele venha governar em seu coração enquanto você toma a decisão de segui-lo até o fim. Lembre-se que Jesus disse que quem o nega ou se envergonha dele também será negado diante do Pai. Embora esse dia seja uma surpresa para o mundo, todo filho de Deus deve viver cada momento se preparando para a chegada de nosso Senhor e Salvador. Continue firme e forte, meu amigo e minha amiga. Em breve veremos o Senhor em sua glória. Não perca sua posição por nada, para que no final você esteja entre os que serão salvos. Como você acha que a noiva se sente quando você diz a ela que o noivo está chegando? Como o noivo se sentiria quando você contasse a ele que sua amada noiva com quem ele está prestes a viver o resto de sua vida está chegando? Vou te dizer o que eu acho. Ambos ficarão entusiasmados além da medida. Ambos gostariam de encerrar tudo o que estão fazendo naquele momento para que não houvesse nada interferindo naquele momento incrível. Ambos vão se limpar para ter certeza de que estão com a melhor aparência para o parceiro. O casamento não é um dia de tristeza para duas pessoas que estão perdidamente apaixonadas uma pela outra. Não há nada de triste naquele dia, absolutamente nada. Na verdade, os dois mal podem esperar que chegue para que possam consumar seu amor para sempre. Saber que um dia tão maravilhoso se aproxima traz alegria a cada um deles. Cada dia é uma preparação para isso. A única pessoa que não se entusiasma com a cerimônia de casamento é aquela que não tem certeza de seu amor pelo parceiro. Aquele que não tem certeza se está pronto para tal compromisso. Ou aquele que ainda tem algo a esconder e não quer abrir mão. Pode ser um caso, ou um hábito, ou uma coisa ou outra. No entanto, o que quer que traga medo e desânimo ou sentimento negativo ao pensar que seu futuro parceiro descobrirá, é uma ameaça à sua união. Se não for tratado, pode não haver união alguma. No entanto, meu amigo, permita-me falar com você sobre um casamento único, que não é deste mundo, nem organizado pelo homem. É o casamento entre Cristo e sua noiva, a Igreja. É a consumação, a união definitiva de um amante eterno com sua noiva. Muitas vezes e por muito tempo, muitos cristãos foram ensinados a associar a mensagem do arrebatamento com medo e pavor, quase como se o arrebatamento fosse uma mensagem de destruição iminente. No entanto, isso está errado, por mais genuíno e ardente que pareça. Veja, antes de tudo, deixe-me informá-lo de que se você genuinamente recebeu Jesus em seu coração, pela fé na obra redentora que ele realizou no Calvário como Cordeiro de Deus, a expiação pelos pecados do mundo inteiro, e você acredita em sua morte, ressurreição, ascensão e glorificação, vivendo sua vida à luz desta nova fé, a mensagem de arrebatamento para você é o anúncio da consumação de seu relacionamento de amor com seu Senhor e Salvador, não uma mensagem de desgraça iminente. É para todo cristão o que a notícia da chegada do noivo é para sua noiva. É uma boa notícia. É uma notícia de libertação. É uma notícia de esperança. É uma mensagem de emancipação final dos rudimentos deste mundo. Mas também é uma mensagem para se preparar. 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 6, coloca melhor. Paulo escreveu: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos
Sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Você pode ver isso? O que deve dar ao santo maior alegria do que saber que em breve seu amado, seu Senhor e seu Mestre aparecerão e o levarão para estar com ele por toda a eternidade, livre dos problemas e fardos deste mundo condenado? Absolutamente nada. Portanto, qual é a esperança do cristão nesta situação? Todos vocês são filhos da luz e filhos do dia, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vivamos juntamente com Ele. Não fui eu quem escrevi essas palavras, foi Paulo, sob a inspiração do Espírito Santo. Assim como um noivo entusiasmado, Cristo mal pode esperar para estar com sua noiva, sua igreja. Lembre-se de que a igreja é você e eu, não um edifício. Individual e coletivamente, somos a igreja de Deus, a noiva de Cristo Jesus. Então, por que você acha que o noivo quer encontrar sua noiva em primeiro lugar? Para destruí-la ou para consumar seu amor juntos? Você vê, Jesus Cristo fez tudo o que Ele fez para trazer você e eu e todos os cristãos em todo o mundo em unidade com Ele diante de Deus. Seu sacrifício e redenção foi o preço que Ele pagou para pertencermos a Ele, e Ele prometeu que um dia Ele viria nos levar para estarmos com Ele para sempre. João 14, do 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Que promessa! Todo cristão, como uma noiva, deve ficar feliz em saber que Jesus está voltando. Além disso, com tudo o que está acontecendo no mundo agora, podemos dizer que as profecias estão se cumprindo e mais do que nunca, o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Veja, as únicas pessoas que devem se preocupar e ter medo do arrebatamento são os incrédulos e os cristãos infiéis. Eles são a noiva despreparada. Eles são como noivas que rejeitaram o arranjo do casamento ou escolheram manter outro amante enquanto ainda professam amor pelo noivo. Estes são os que não têm esperança e não serão arrebatados quando o Senhor vier, porque não têm parte nele. Mateus 7, 22 a 24. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Se eu lhe perguntasse quão certo você está de ser arrebatado com um arrebatamento, qual seria a sua resposta, querido cristão? Se você está assistindo a isso e se sentindo inseguro e com medo daquele dia, então é hora de se examinar de maneira adequada e sincera. Eu sei que você deve ter ouvido muito sobre o arrebatamento, e tudo bem. Porém, que hoje seja diferente, que o dia de hoje marque uma nova página, que seja o dia em que você, a noiva, decida que seu espírito, corpo e alma serão guardados para o seu mestre, o noivo. Efésios 5, do 25 ao 27. Vós, maridos,
amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Se o noivo aparecesse agora, como ele o encontraria? O que ele encontraria você fazendo? Ele ficaria orgulhoso de você? Ele veria em você o que ele morreu para que você tivesse e fosse? Lembre-se do que Jesus teve que passar para que você e eu pudéssemos ter acesso. É necessário, portanto, aproveitar ao máximo o tempo que temos para nos prepararmos como se fosse o último aqui na Terra. Existe um amigo, um hábito, um ambiente que continua a prendê-lo na impiedade? Em seguida, corte-os. Nenhum relacionamento, nenhum hábito, nenhum ambiente vale a sua alma. A sua caminhada com Deus não tem preço e deve ser colocada acima de tudo, porque nela está a certeza da sua salvação eterna. Todas as outras coisas terminarão aqui. Sempre lembre que Mateus 5, do 29 ao 30. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atire-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. É assim que você deve estar pronto. Até onde deve estar disposto a ir para se preparar para a chegada do Senhor? Caro cristão, esta é a grande questão. O arrebatamento está chegando. Você está pronto para isso? Muitas pessoas até se esqueceram do arrebatamento. Alguns não têm ideia do que seja, enquanto outros não acreditam mais. No entanto, o arrebatamento é certo. Jesus prometeu isso e os apóstolos confirmaram. Não se deixe enganar e se deixe levar por esquecer este grande dia. Lembre-se de como eles se recusaram a ouvir Noé e se preparar para o dilúvio até o dia em que ele veio. Assim será para muitas pessoas cristãs e não cristãs nesse dia. Não tenha pressa em dizer que está pronto. Em vez disso, faça um check-up rápido. Sim, você recebeu Cristo em seu coração, mas sua vida retrata isso? Você leva uma vida de duas caras? Você prefere o mundo às coisas de Deus? Você prefere estar na companhia dos não salvos do que estar na presença de Deus ou com o seu povo? Você odeia quando está honestamente sendo corrigido no amor? O objetivo disso não é assustá-lo, mas desafiá-lo a voltar ao seu primeiro amor. Não há mais tempo a perder. Se você está lutando com alguma coisa, saia genuinamente. Fale com ele sobre isso e permita que ele o ajude por todos os meios necessários, sem que você atrapalhe, tentando fazer do seu jeito. Esteja aberto ao apoio e instrução daqueles que ele coloca na sua vida. Desenvolva o estilo de vida habitual de passar tempo com ele, tanto em oração quanto no estudo da Bíblia, estando em comunhão quando deveria, participando de compromissos que lhe permitem maximizar seus dons. Construa bons relacionamentos com outros crentes que o ajudem a ficar de pé da melhor maneira possível e não ande no caminho dos ímpios. Por fim, permita-me deixar você com estas palavras de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Fique preparado, meu amigo, que a graça de Deus nos guarde até o fim. Amém. A crescente hostilidade do mundo para com Israel é evidente nos acontecimentos e manchetes atuais. Os conflitos em curso na região, incluindo o conflito Israel e Palestina, e as ameaças representadas pelo Irã, são reflexos das tensões proféticas descritas na Bíblia. No entanto, independentemente de tudo isso, há esperança para Israel
tal como Deus disse em Isaías, capítulo 45, versículo 17. Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Não sereis envergonhados, nem confundidos em toda a eternidade. Nesse vídeo, aprofundaremos as características extraordinárias de Israel e como a sua existência, lutas e triunfos são sinais que confirmam as profecias do fim dos tempos. Exploraremos a perseguição e a intensificação do ódio mundial contra os judeus como indicadores da aproximação do fim dessa era. Israel não é apenas mais uma nação, é uma terra onde o destino divino e a história humana se cruzam. A história de Israel é de resiliência, fé e cumprimento de antigas profecias. Desde as suas raízes bíblicas até os desafios modernos, Israel permanece como um testemunho da fidelidade e soberania de Deus. O renascimento da nação em 1948, por exemplo, foi o cumprimento da visão de Ezequiel do Vale de Ossos Secos ganhando vida, descrita no livro de Ezequiel, capítulo 37. Esse evento milagroso marcou o início de uma nova era, que veria a reunião do povo judeu de todos os cantos da terra de volta à sua terra natal. Contudo, a existência de Israel não tem sido isenta de provações. A nação tem enfrentado oposição implacável, guerras e tentativas de minar a sua legitimidade. A intensificação da animosidade global contra Israel e o povo judeu é um sinal claro do fim dos tempos, conforme predito em Zacarias, capítulo 12, versículo 3. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Eu não sabia muito sobre Israel como nação fora da Bíblia até anos recentes. Se alguém tivesse me perguntado qual é a sua população, eu teria dito 200 milhões ou talvez mais. Fiquei surpreso quando descobri que era uma nação tão pequena que tinha menos de 10 milhões de habitantes. Foi aqui que comecei a refletir sobre muitas coisas. Como eles conseguem se estabelecer e florescer rodeados por nações maiores que querem que eles sejam eliminados do mapa? Como conseguem gerir a sua economia e construir uma sociedade melhor do que muitas nações que possuem mais recursos naturais e têm uma população mais numerosa do que eles? Por que muitas pessoas estão contra Israel em todo o mundo? Todas essas perguntas eram um desejo genuíno de entender e descobri que Deus já havia respondido isso em sua palavra. Veja, como eu disse antes, Israel não é apenas mais uma nação na terra. Não precisamos necessariamente olhar primeiro para Abraão para entender. Deuteronômio capítulo 14, versículo 2, diz isso claramente da boca do próprio Deus ao seu povo, lembrando quem eles realmente são. Diz assim: porque sois povo santo ao Senhor, vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe serdes o seu próprio povo. Tome nota das palavras: e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe serdes o seu próprio povo. Isso não é uma seleção natural ou uma eleição política. É uma aliança divina, um vínculo feito por Deus entre ele mesmo e a descendência de Abraão para ser seu Deus para sempre. Em um momento, mostrarei a você a certeza de Deus sobre Israel e a garantia eterna de que ninguém poderá eliminá-los da face da terra, não importa quantas nações se levantem contra eles. Também mostrarei como todos os ataques a Israel são eventos proféticos, que levarão ao aparecimento de Cristo e ao fim do mundo. Satanás reconhece essa eleição extraordinária do povo de Deus. Então, desde o início, ele vem constantemente levantando conflitos contra eles. No entanto, repetidamente, ele continua falhando. Por quê? Porque Deus prometeu que seu povo permanecerá forte e não será movido por ninguém. Ele estará sempre pronto para defendê-los. Meu amigo e minha amiga, a perseguição aos judeus ao longo da história e o aumento do antissemitismo nos últimos tempos são indicadores alarmantes de que vivemos nos últimos dias. Embora isso envolva atrocidades dolorosas, todas elas são um cumprimento de profecia, demonstrando a infalibilidade da palavra de Deus e encerrando as coisas no mundo como o conhecemos. A advertência de Jesus em Mateus capítulo 24, versículo 9, não se refere apenas aos que creem em Jesus, mas também aos israelitas como um todo. Pense dessa forma: todo aquele que crê em Cristo se torna espiritualmente uma semente de Abraão. Em outras palavras,
essa pessoa se torna um judeu espiritual e participante da aliança de Israel, independentemente de sua nacionalidade. Como diz Efésios capítulo 2, versículos 12 e 13, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. E Jesus nos disse que quando nos tornamos seus seguidores, ou seja, israelitas espirituais, o mundo que está sob o domínio do diabo nos odiará e nos perseguirá. Eles tentarão nos corromper ou nos destruir. Nos tornamos alvos ambulantes a partir do momento em que fazemos parte da família de Deus. Isso faz de nós pessoas más? Não. Isso significa que escolhemos incorretamente seguir a Jesus? Também não. Isso significa que nosso sofrimento nas mãos dos incrédulos e daqueles que nos odeiam afetará a nossa herança? Tão pouco. Romanos capítulo 8, versículo 18 nos dá conforto dizendo: considero que os nossos sofrimentos atuais não são dignos de comparação com a glória que será, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. As batalhas e confrontos espirituais que temos que enfrentar por crermos em Jesus não são nada comparados ao nosso destino glorioso em Cristo, desde que permaneçamos nele. Mas esse vídeo não é apenas sobre o nosso status como cristãos, mas como nossas vidas são um espelho de Israel. Esta é a razão do ódio intenso e da perseguição que sofrem. Nós enfrentamos isso a nível espiritual e pessoal, mas eles sofrem em nível político nacional, pois eles são o povo da aliança de Deus, aqueles a quem Deus escolheu para chamar de seus e proteger. Agora, observe que todas as dificuldades, os ataques e as perseguições de Israel no passado e hoje são mencionados como parte de sua jornada eterna. No entanto, isso vai além deles. Israel é como uma lista de verificação, um checklist, um alarme usado para sinalizar diferentes eventos ou acontecimentos. Por exemplo, Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículos 32 e 33: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Israel é um dos muitos outros sinais, um dos principais, que Deus usará para desempenhar um papel significativo na sua agenda para o fim dos tempos. E como povo de Deus, devemos reconhecer isso, nos preparar e nos envolver nessa jornada. Como cristãos verdadeiros, devemos reconhecer que o papel de Israel no plano de Deus está longe de terminar. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 11, versículos 25 e 26, falou de um tempo futuro em que todo Israel será salvo. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. É que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Isso aponta para um evento significativo na profecia do fim dos tempos, quando o povo judeu reconhecerá Jesus como seu Messias. Hoje pode não parecer, mas a palavra de Deus, que nunca falha, fará com que isso aconteça. À medida que vemos que muitas pessoas já estão se voltando para Jesus entre os judeus, o tempo está cada vez mais próximo. Mas quais são alguns dos eventos que precederão essa ocasião importante, além de muitos se voltarem para Jesus? Como podemos discernir os sinais dos tempos da situação atual em Israel e no Oriente Médio? Um dos principais eventos proféticos que afetarão Israel é a ascensão de um líder poderoso, o Anticristo, que fará uma aliança com muitas nações durante 7 anos, conforme declarado no livro de Daniel capítulo 9. Esse líder inicialmente parecerá um pacificador, um amigo de Israel, mas acabará por quebrar a sua aliança e desencadear uma grande tribulação sobre o povo judeu e os cristãos em todo o mundo, como profetizado por Jesus no livro de Mateus capítulo 24, dos versículos 15 a 21. Outro evento profético que envolverá Israel é a invasão por uma coalizão de nações liderada por Gog e Magog.
Quais são essas nações? A menção de Gog e Magog, juntamente com as nações que eles lideram, pode ser encontrada na Bíblia em Ezequiel capítulos 38 e 39 e também no livro de Apocalipse capítulo 20. Essas passagens são frequentemente objeto de interpretação e debate, mas são geralmente entendidas como representações simbólicas de uma futura coalizão de nações que virá contra o povo de Deus. Estas nações, que alguns estudiosos acreditam incluir a Rússia, o Irã, a Turquia, a Líbia, o Sudão e outros, atacarão Israel com um enorme exército numa tentativa de saquear os seus recursos e destruir o seu povo. Contudo, Deus intervirá de forma sobrenatural e destruirá esses invasores com fogo, granizo, terremotos e pestilências. A garantia de Deus para a preservação do seu povo nunca será quebrada. Ele disse em Isaías capítulo 41, dos versículos 11 ao 13: Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Embora tenhamos agora o conflito palestino, surgirão mais agressões de outras nações para tentar derrubar Israel. Tudo isso cumprirá o que Deus já disse sobre o seu povo antes do aparecimento de Cristo. Um terceiro evento profético que impactará Israel é a Batalha do Armagedon. Este será o confronto final entre as forças do bem e do mal no final do período da tribulação. O anticristo e seus aliados reunirão os seus exércitos para travar uma guerra contra Jesus Cristo e os seus seguidores num lugar chamado Armagedon. Lá, Jesus derrotará seus inimigos com uma espada afiada que sai de sua boca, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 29, versículos 11 ao 21. Meu amigo e minha amiga, esses eventos podem parecer distantes ou improváveis para algumas pessoas, mas são baseados na palavra infalível de Deus e em seus propósitos imutáveis. São também consistentes com o que vemos acontecer no nosso mundo hoje. Crescente hostilidade para com os judeus, escalada das tensões entre o Irã e Israel, alianças crescentes entre a Rússia, a Turquia e outras nações islâmicas, influência crescente do globalismo e do secularismo, declínio da moralidade e da espiritualidade, engano e apostasia generalizados, desastres naturais e pandemias, e guerras e rumores de guerra. Estas não são meras coincidências, são sinais de que estamos vivendo no fim dos tempos e que Jesus Cristo virá em breve. Ao testemunharmos esses sinais, que se desenrolam diante dos nossos olhos, lembremo-nos de que estes não são os motivos para medo ou desespero, mas para alegria e esperança, como Jesus disse em Lucas capítulo 21, versículo 28. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Enquanto aguardamos o seu aparecimento glorioso, vivamos com uma perspectiva eterna, nos afastando de uma vida de pecado, orando pela paz de Jerusalém, como a palavra de Deus nos ensinou no Salmo 122, versículo 6, e permanecendo em solidariedade com o povo escolhido de Deus. Sejamos também vigilantes e sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, pois não sabemos o dia nem a hora da volta de Cristo. Enquanto aguardamos a sua gloriosa aparição, sejamos luzes no mundo escuro, compartilhando a esperança e o amor de Jesus com todos os que cruzam o nosso caminho. Meu amigo e minha amiga, gostaríamos muito de ouvir a sua opinião na seção de comentários abaixo. Sinta-se à vontade para compartilhar seus pedidos para que nós e outros que nos assistem possamos orar por você. Dessa forma, podemos criar uma comunidade de cristãos verdadeiros que apoiam uns aos outros em oração. E não se preocupe se não vir uma resposta ao seu pedido de oração. Isso não significa que sua oração não foi ouvida. Deus está trabalhando nos bastidores e Ele ouve cada uma de suas orações. Além disso, não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Que Deus te abençoe abundantemente enquanto você busca compreender o coração de Deus para esta nação e seu povo. Nesses tempos turbulentos, devemos permanecer conscientes da volta de Jesus, vivendo em prontidão e orando
fervorosamente por Israel e pela paz de Jerusalém.